celebramos a nossa Eucaristia de um modo especial por Maria Alice Lourenço de Avis, Francisco Rebelo Júnior, esposa e filhos, Maria João Rocha Dias, esposo José Alberto Simões Melo, José Fernando Dias Vasconcelos, Manuel Fagundes e seus pais, Mateus Candeias, em aniversário de falecimento, e esposa Aurora Rocha, e pelas almas do purgatório, em especial as mais abandonadas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que vive o amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, reunimos-nos em domingo, dia da festa, da alegria e da ressurreição, hoje com uma tónica especial, que é o encerramento do nosso ano catequético, que pode parecer ao mesmo tempo um motivo de alegria por razões diferentes. De um lado, talvez, para a nossa rapaziada é uma alegria porque começam as férias, mas as férias nunca se fazem com Jesus, porque nós necessitamos sempre dele e ele quer contar connosco. É apenas o interromper, digamos assim, de um percurso que é necessário, que é bom. Até o Senhor Jesus, como eu costumo dizer, mandou os seus discípulos descansar. Depois de eles virem da missão, disse: vinde e descansai um pouco. É necessário também que as crianças, sobretudo os catequistas, também descansem deste tempo. Por isso este encerramento tem uma tónica de alegria, sim, mas uma alegria não de quem está a encerrar algo que é pesaroso, mas de quem fez um percurso até aqui e que o vai continuar. Os que estão até o 10º catecismo vão continuá-lo na catequese paroquial e os outros que já fizeram o crisma continuam na sua vida cristã ordinária e no dia-a-dia, dando testemunho, como todos nós, de Jesus na medida do possível. Por todas as vezes em que nós não demos testemunho de Jesus em palavras e obras, peçamos perdão pelas nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, minha culpa, minha culpa. grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, comparei minha Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens pela marcha. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor Deus, Rei de Deus, Filho de Deus, Pai, vós vós tirais o pecado do mundo, tem piedade a nós. Vós tirais o pecado do mundo, atendei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade a
Oremos. Senhor nosso Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Oseias. Procuremos conhecer o Senhor. A sua vinda é certa como a aurora. Virá a nós como o aguaceiro de outono, como a chuva da primavera sobre a face da terra. Que farei por ti, Efraim, que farei por ti, Judá, diz o Senhor. O vosso amor é como o nevoeiro da manhã, como o orvalho da madrugada que logo se evapora. Por isso os castiguei por meio dos profetas e os matei com palavras da minha boca. E o meu direito resplandece como a luz, porque eu quero a misericórdia e não os sacrifícios, o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus, farei ver a salvação de Deus. Quem procede retamente, farei ver a salvação. Falou o Senhor Deus soberano e convocou a terra do Oriente ao Ocidente. Não é pelos sacrifícios que eu te repreendo, os teus holocaustos estão sempre na minha presença. A quem procede retamente, farei a salvação de Deus, farei ver a salvação de Deus. Se tivesse fome não tu diria, porque meu é o mundo e tudo o que nele existe. Comerei porventura as carnes dos touros, ou beberei o sangue dos cabritos. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus, farei ver a salvação de Deus. Oferece a Deus sacrifícios de louvor e cumpre os votos feitos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da tribulação, eu te livrarei e tu me darás glória. A quem procede retamente, farei ver a salvação de Deus, farei ver a salvação de
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, contra toda a esperança, Abraão acreditou que havia de tornar-se pai de muitas nações, como tinha sido anunciado. Assim será a tua descendência, sem vacilar na fé. Não tomou em consideração nem a falta de vigor de seu corpo, pois tinha quase 100 anos, nem a falta de vitalidade do seio materno de Sara. Perante a promessa de Deus, não se deixou abalar pela desconfiança. Antes se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que Deus era capaz de cumprir o que tinha prometido. Por este motivo é que isto lhe foi atribuído como justiça. Não é só por causa dele que está escrito, foi-lhe atribuído, mas também por causa de nós, que acreditamos naquele que ressuscitou os mortos, Jesus, nosso Senhor, que foi entregue à morte por causa das nossas faltas e ressuscitou para a nossa justificação. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ia a passar, quando viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança dos impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ir aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a
Queridos irmãos e irmãs, estamos a escutar a liturgia da palavra própria deste 10º domingo do tempo comum, que tem como que uma tónica que une a primeira leitura e o Evangelho. E Jesus cita essa passagem que nós escutamos na primeira leitura: prefiro a misericórdia ao sacrifício. Esta é como que uma mensagem comum à primeira leitura e ao Evangelho, que é também uma mensagem para os nossos dias. O que é que Jesus quer dizer com esta palavra? Prefiro a misericórdia ao sacrifício. Jesus quer dizer que mais importante do que os sacrifícios externos, ou seja, mais importante do que as coisas que a gente faz e que os outros podem ver, ou talvez no sentido pior, as coisas que a gente faz para os outros verem, o mais importante é a atitude interior do nosso coração, a forma como o nosso coração compreende Deus, a forma como o nosso próprio coração compreende os outros, como compreende a nossa própria vida. Ou seja, o que é decisivo, mais do que as atitudes externas, quando se fala de sacrifício, Jesus está certamente a falar dos sacrifícios exteriores que haviam naquele tempo, sobretudo no templo de Jerusalém, noutros locais. Ou seja, o que é decisivo não são os sacrifícios que se fazem a partir de fora, aquilo que se vê. O mais importante, muitas vezes, para não dizer sempre, o mais importante é aquilo que não se vê e que só Deus vê, que está dentro do nosso coração, que trabalha no nosso interior. Portanto, esta mensagem passa um bocadinho desapercebida à primeira vista quando se lê, mas é muito importante e é fundamental para a nossa fé. Prefiro a misericórdia ao sacrifício. Diz Jesus, já tinha sido dito no Antigo Testamento, e diz-nos ele hoje a cada um de nós: o mais importante é a misericórdia. E eu já vos expliquei aqui mais de uma vez, não vou estar a insistir, no sentido da palavra misericórdia, o coração que se coloca junto da miséria do outro. Já falei disto várias vezes, ou por semana, o domingo não me recordo, mas sei que já falei disto várias vezes, porque é algo que para mim é essencial para a gente perceber a nossa vida cristã, que tem de ser feita da misericórdia que a gente bebe de Deus, misericórdia que a gente bebe do coração do nosso Jesus, que é assim, que é eterno e que é capaz de se colocar junto das nossas misérias. E é porque Jesus é capaz de se colocar junto das nossas misérias que nós vemos hoje no Evangelho o chamamento de Mateus. É interessante que São Mateus é que relata o seu próprio chamamento. Um chamamento que, em teoria, é feito de passos simples. Jesus vai a passar, vê um homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança dos impostos, e é bom dizer que os cobradores de impostos, hoje ainda nós não gostamos de pagar impostos, mas temos de pagar. Mas antigamente a questão era pior ainda, porque naquele tempo, no espaço em que Jesus viveu, os impostos eram cobrados para o Império Romano, ou seja, um império estrangeiro, e além disso havia a fama e parece que o proveito dos cobradores de impostos também tirarem dinheiro para si. Ou seja, para aquele povo eles eram ladrões duas vezes. Ladrões porque estavam a roubar para um império estrangeiro e ladrões porque estavam a roubar para si. O que é que acontece? Jesus olha para um homem destes, um homem que pareceria perdido. Jesus diz simplesmente: segue-me. E ele levanta-se e segue Jesus. Pronto, em poucas frases está aqui resumido o percurso de uma vocação, de qualquer uma das nossas vocações. O Senhor também olha para nós, também nos chama, apesar de nós termos as nossas faltas, apesar das nossas fragilidades, apesar do nosso pecado, das nossas insuficiências, o Senhor está-nos sempre a chamar. Está-nos sempre a chamar. O que é que a gente responde? Responde como Mateus, que sem dizer palavra nenhuma disse tudo, simplesmente levantou-se e seguiu Jesus. Quando nós sentimos os apelos da palavra de Deus no nosso coração, será que nós temos esta disponibilidade de São Mateus, que largou a vida que tinha, largou o seu passado e seguiu Jesus? É bom pensar um bocadinho nisto. Pensar na forma como o nosso coração está ou não disposto a acolher Deus e a acolher a sua palavra. Esta para mim é uma mensagem
fundamental da liturgia da palavra deste domingo. Mas há outra, e termino já, que me parece também muito importante, que é o facto de Jesus escolher um homem, e tenho de insistir neste aspecto, porque é mesmo muito importante, Jesus escolher um homem que a sociedade excluía. Mateus não era nada agradável para a sociedade do seu tempo, mas Jesus escolheu. Jesus não escolheu um perfeito, um bonzinho, santinho, bonitinho. Escolheu um cobrador de impostos, uma pessoa que era mal vista aos olhos dos outros. E às vezes nós temos a tentação de achar que Nosso Senhor escolhe uns e deixa outros para trás. Não. A forma de agir de Deus não é assim. Deus não deixa ninguém para trás. As pessoas às vezes é que se deixam para trás umas às outras, com a tentação de colocar as pessoas em gavetas, uns na gaveta dos bons, uns na gaveta dos maus, e a gente vai refletindo na nossa cabeça: este presta, este não presta. Os critérios de Deus não são assim. E nós temos de aprender a trabalhar com os critérios de Deus, porque a gente trabalha muito com os nossos critérios. Isso é um pecado do qual vamos dar contas a Deus. Trabalhar com os nossos critérios, trabalhar só com os nossos olhares, com o nosso julgamento, com a nossa maneira de ver os outros. A gente vai dar contas disto, porque isto pode atrapalhar a salvação dos outros. Não sei se a gente pensa nisto muitas vezes, mas a gente devia pensar. Nosso Senhor trabalhou com gente de toda a espécie, os certinhos e os menos certos. E é bom que a gente aprenda que o Evangelho é assim, é feito disto, e a igreja é feita disso, as comunidades são feitas disso, a nossa paróquia é feita disto. A nossa paróquia não é o lugar dos perfeitos, a nossa paróquia é o lugar das pessoas que estão a fazer caminho, tal como eu, vosso pároco, estou a fazer caminho com vocês. A paróquia é o lugar de quem está a caminho. E quem se achar já perfeito, quem se achar já imaculado, é bom fazer um exame de consciência. Porque, na minha opinião, ninguém está perfeito. Nem sequer eu. Aliás, nem eu, nem por lá perto. É bom fazer um exame de consciência. Esta coisa da gente separar os santos, os pecadores, os bons e os maus, os que prestam, os que não prestam, é bom deixar isto da mão. Porque Nosso Senhor não trabalhava assim. Era exigente, é verdade, era exigente com as coisas que se devem exigir, é verdade. Nosso Senhor não era manso com as exigências, sobretudo com a exigência da coerência de vida, de sermos pessoas capazes de seguir os valores que Ele anunciou, é verdade. Nosso Senhor não abdicou disso, mas nunca deixou de acolher ninguém. E é bom que a nossa paróquia seja assim, um lugar de acolhimento, independentemente das motivações de cada um, independentemente das motivações que trazem cada pessoa à igreja, cada qual, não interessa. Não interessa. Deixar para trás os olhares de julgamento, os olhares de maldade e centrarmos no essencial, que é a nossa conversão, ou seja, a nossa capacidade de nos aproximarmos mais de Jesus e já agora, que não é nada mau, a capacidade de ajudarmos os outros a se aproximarem de Jesus. Isso é que interessa. Aproximar-nos mais dele e sermos mais capazes de aproximar os outros dele. Isso é que é o mais importante. E será para mim uma grande alegria quando a nossa paróquia for este lugar onde toda a gente se sente ouvida, acolhida e amada. Ouvida, acolhida e amada. É a alegria de um pároco e deve ser a alegria de todos nós. Quando na nossa paróquia todos nos sentimos em casa. A nossa casa é o lugar onde a gente, por norma, se deve sentir bem. E a igreja deve ser assim. Este lugar de acolhimento. Este lugar de misericórdia, como Jesus também foi sempre um espaço, um lugar de misericórdia para toda a gente. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Creio em um só Deus, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial do Pai, Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, Irmãos e irmãs, nós que somos pecadores, imploremos a misericórdia de Deus Pai e roguemos-lhe que atenda às nossas súplicas, dizendo com fé e humildade: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Papa Francisco e os bispos e os presbíteros a ele unidos se fortaleçam na fé, deem glória a Deus e creiam no poder de Cristo ressuscitado. Oremos, irmãos. Ouvi-nos. Para que os homens procurem conhecer o Senhor, cooperem entre si com lealdade e reconheçam a sua parte no pecado do mundo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos. Para que cesse o desprezo pelos imigrantes, a perseguição aos refugiados e estrangeiros e se respeitem as crianças sem família. Oremos, irmãos. Ouvi-nos. Para que Deus dê coragem aos desiludidos, ensine aos homens o que é misericórdia e os leve a respeitar as minorias. Oremos, irmãos. Ouvi-nos. Para que não nos julguemos mais que os outros e saibamos, à maneira de Jesus Cristo, ser simples e verdadeiros para com todos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos. Escutai, Senhor, a nossa oração e dai-nos a graça de sermos firmes na fé, para que cada homem vos reconheça como único Deus verdadeiro e aquele que nos enviastes, Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oferta vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo, que nos enviastes o Redentor, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, Ele restaurou os nossos dons, que por nossa obediência tínhamos destruído. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, Senhor. Sois tão nosso amigo, sois amigo de todas as pessoas. Nós vos damos graças, antes de tudo, por Jesus Cristo, vosso Filho. Ele veio ao mundo porque os homens andavam longe de vós por causa do pecado e não conseguiam entender-se. Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos para compreendermos que sois nosso Pai e para nos amarmos como irmãos. É Ele, Jesus Cristo, que hoje nos reúne à volta desta mesa, onde apresentamos a nossa oferta, como Ele próprio fez na véspera da sua morte e nos mandou fazer em sua memória. Deus, nosso Pai, infinitamente bom, santificai pelo Espírito Santo este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Jesus, vosso Filho. Naquela tarde, antes de morrer por nós, durante a última ceia com os discípulos, Jesus tomou o pão e deu-vos graças. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomou também o cálice com vinho, deu-vos graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. E disse-lhes ainda: fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Por isso estamos aqui, ó Pai, reunidos na vossa presença e cheios de alegria, lembramos o que Jesus fez para nos salvar. Neste santo sacrifício que Ele confiou à sua Igreja, celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Pai Santo que estais nos céus, aceitai-nos como o vosso Filho Jesus, a quem tanto amais. Foi por nós que Jesus quis dar a vida, mas vós o ressuscitastes. Jesus vive agora junto de vós, mas também está sempre conosco. Um dia Ele virá na sua glória e o seu reino não terá fim. Então já não haverá ninguém triste, nem doente, nem infeliz. Então já não haverá pecado nem morte. Pai Santo que nos chamastes para recebermos com alegria nesta mesa o corpo de Cristo, fazei que este alimento nos torne mais fortes, para sermos cada vez mais vossos amigos e pela comunhão do Espírito Santo sermos mais amigos e unidos uns dos outros. Ajudai, Senhor, o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e os bispos do mundo inteiro. Dai-nos, Senhor, a nós e a todos os discípulos de Cristo, a graça de levarmos a toda a gente a alegria e a paz. Lembrai-vos dos vossos filhos, Maria Alice Lourenço de Avis, Francisco Rebelo Júnior, esposa e filhos, Maria João Rocha Dias e esposo José Alberto Simões Melo, José Fernando Dias Vasconcelos, Manuel Fagundes e seus pais, Mateus Candeias, esposa Aurora Rocha, as almas do purgatório, em especial as mais abandonadas, a quem chamastes para vós. Dai-nos também a graça, Senhor, de um dia estarmos junto de vós, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com os santos do céu, para vivermos convosco para sempre. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração, numa só alma, vamos rezar cantando a oração que Jesus nos ensina. Essa voz me transformou a minha
e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno que és bem-aventurado, mas nem seja louvado a vossa salvação.
Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Podem sentar-se por uns momentos, se fazem favor. Hoje a agência de notícias tem muita coisa, por isso estejam atentos. Embora tudo aquilo que eu vou dizer está afixado na porta de entrada, mas é bom as pessoas ouvirem. Amanhã, segunda-feira, reúne a Legião de Maria às 5:30 da tarde e às 9 horas reúne o Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos. Terça-feira, a missa vai ser às 3 da tarde, com a participação do Centro de Dia da nossa Casa do Povo. Quarta-feira, dia 14, às 8 horas, há reunião da Ordem Franciscana Secular e nesta reunião terá lugar o capítulo eletivo. Quinta-feira, às 8 horas, haverá reunião de catequistas. Sexta-feira é dia do Sagrado Coração de Jesus, não é demais lembrar, e nesse dia a Liam irá reunir às 5:30 da tarde. Nos próximos 2 sábados, 17 e 24 de junho, a Eucaristia Vespertina será às 4 horas e no dia 24, a seguir à Eucaristia, haverá a procissão dos abalos. Sei que não é o dia ideal do ponto de vista daquilo que é o nosso ritmo de vida, mas quando a procissão dos abalos começou, ainda não haviam Sãs Marinas. Por isso, vamos tentar fazer tudo. A missa foi posta às 4, por mim, com esse objetivo, de que tudo se possa fazer. Ou seja, que as pessoas possam estar na missa e na procissão e depois aproveitar o que entenderem das festas da cidade. Sei que não é o melhor dia, mas é o dia que deve ser. E isto não é para meter medo a ninguém de forma nenhuma, mas o nosso sistema sísmico aqui da zona de Santa Bárbara está em alerta exatamente desde o dia 24 de junho do ano passado. Curiosamente, o dia em que não se fez a procissão dos abalos. Isto não é para meter medo a ninguém, não é para assustar ninguém, mas é para pensarmos um bocadinho que temos de manter aquilo que os antigos fizeram e que hoje tem bastante atualidade. Não é por acaso que as nossas casas, a começar pela minha, também anda a tremelicar e toda a vida, sempre que se sentiu necessidade de ajuda, se pediu a proteção divina. Portanto, a nossa procissão dos abalos, se tinha sentido nos outros anos, este ano acho que ainda tem mais sentido, porque isto anda a tremer e a gente precisa de ajuda e a ajuda não vem só dos homens, vem de Deus. Portanto, cheira-me que é um bom momento para nós pormos em prática o nosso sentido de sermos criaturas, sermos seres humanos limitados que precisam da ajuda de Deus. Volto a dizer, não é para meter medo, nem é para assustar, é para nos fazer pensar, no nosso sentido de sermos criaturas que precisam da ajuda do Criador. E isto não tem nada de superstição, não tem nada disso, é um sentido muito humano, muito cristão, sentirmos que somos criaturas que pedem a proteção do seu Deus para a sua vida. Portanto, eu espero, embora seja um dia que eu sei que não é mais fácil, eu espero uma boa afluência nesse dia para pedirmos a proteção de Deus para estas catástrofes da terra, que não têm sido nada de especial, mas que só Deus sabe o que está para vir. Portanto, nunca é demais pedir a proteção de Deus, o Senhor das Misericórdias, Ele que nos acompanha e que está sempre connosco. Mais uma palavrinha, por isso que eu disse que hoje é um bocadinho demorado, uma palavrinha às nossas catequistas e hoje catequistas, neste dia em que encerramos a nossa catequese, uma palavra de gratidão em nome da paróquia, embora a paróquia seja de todos nós, a paróquia não é minha, a paróquia é nossa, mas em nome da paróquia, como pároco, sinto-me no dever de dar uma palavra de gratidão
aos catequistas que tiram do seu tempo, que tiram da sua vida para ajudar os outros a crescer na fé. Uma palavra naturalmente aos pais, às famílias que também estão na retaguarda e que colaboram, e aos nossos pequenos e pequenas. Gosto muito de os ver aqui e digo sempre que é vê-los mais e mais vezes. É sempre uma alegria vê-los mais e mais vezes. Quanto mais vezes, melhor. Se for sempre, melhor ainda. Por isso, agradeço a participação de todos, a preocupação de todos e o trabalho de todos. Tudo é de todos. A paróquia é nossa, só cresce connosco, com o nosso contributo. Por isso, não considero nenhum catequista dispensado do seu trabalho. Peço a que continuem animados no trabalho, juntamente comigo, para nós levarmos a nossa paróquia para a frente com aquilo que ela deve ser, uma paróquia que evangeliza, que faz os mais novos crescer. Por isso peço a todos perseverança e força para aguentarmos este trabalho, que eu sei que não é fácil, eu sei que é exigente, mas que conta com todos e que conta em primeiro lugar comigo para vos ajudar e para vos sustentar, e por isso sabem que podem sempre também contar com a minha ajuda e com a minha presença naquilo que forem as minhas forças e as minhas capacidades. A todos desejo um bom domingo e uma boa semana. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.